Hoje a gente começa mais uma temporada. Essa temporada vem com 6 palavras. Essas 6 palavras vão nos dar conteúdo para 18 lições de célula. Então, você que está em célula, você até dessa semana, até as próximas 18 semanas, ou seja, a temporada inteira, até o fim desse ano, nós vamos estar com esse conteúdo. Mas qual é o conteúdo? Milagres acontecem. Nós continuamos no ano do fruto, gente. A gente agora vai falar sobre o fruto da fé. Nós já passamos sobre o fruto de uma igreja viva. Você lembra disso lá em janeiro? Está tudo no Spotify, no YouTube também. Depois nós viemos para os frutos da provisão. Nós falamos, inclusive, muito sobre princípios financeiros na palavra. É tão raro e tão difícil a gente ver sobre finanças bíblicas, né? De fato bíblicas, mas foi um tempo também muito especial. Depois nós falamos sobre os frutos dos que são felizes, os frutos da felicidade, onde nós tratamos as bem-aventuranças, Mateus no capítulo 5. Está lembrado disso? E também foi muito renovador. E agora então a gente vai trabalhar os frutos da fé. Milagres acontecem. Você está preparado para uma temporada de milagre ser inaugurada na nossa igreja? Amém. Assim, eu não sei, gente. Eu espero que isso te empolgue, pelo menos até o final desse domingo. Mas eu estou preparado para a temporada de milagres, Gil. Sabe, assim, um novo tempo de um derramado Senhor. Às vezes a gente se acostumou, pastor, a viver uma vida sem milagre. Por quê? Porque às vezes a gente não teve uma instrução, um ensino básico, ensino raso, básico não é raso, básico é o que traz fundamento, ensino raso, ensino distorcido, ou às vezes a gente vem de um contexto em que os exageros, aquilo que de fato não era milagre, era trazido como milagre, e a gente ficou assim, meu Deus, será que isso existe mesmo? Mas nós, de fato, vamos ver que Deus é um Deus que fazia, faz e ainda vai fazer milagres. Eu creio, de fato, uma nova temporada de milagres na nossa vida. E para a gente falar, então, sobre os milagres, esse tempo de milagres na palavra e milagres na nossa vida, nós vamos começar com nada mais, nada menos que o primeiro milagre de Jesus. Você sabe onde aconteceu esse milagre? Em Caná da Galileia. Que coisa linda. Gente, é o primeiro milagre mesmo esse? Agora você ficou em dúvida, né? É o primeiro. Por que a gente sabe que é o primeiro, Gilson? Porque está escrito. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Eu não me esqueço, gente. Eu era adolescente, eu estava numa roda, e nessa roda tinha uma pessoa daquelas que... Sabe aquela pessoa que você quer complicar? Que não é muito fácil de lidar. E aí, o meu pai falou alguma coisa do tipo, esse primeiro milagre de Jesus, né, interessante, aí a pessoa falou assim, quem disse que foi o primeiro? Meu pai, porque está escrito que foi o primeiro, né? E quem disse que está escrito foi assim? Então tá bom, então pense o que quiser, mas de fato, gente, esse é o primeiro milagre de Jesus. E se você puder abrir a sua Bíblia, em João, no capítulo 2, versículos de 1 a 11, ou se você quiser acompanhar com a gente na tela, é onde a gente vai ter a descrição, o fato, a narrativa desse milagre. Mas aí, eu quero então, já deixo sua Bíblia aberta, eu quero trabalhar com você algumas coisas interessantes desse milagre. O primeiro ponto é que existe um conceito na teologia que é o conceito da primeira menção. Ou seja, toda vez que alguma coisa aparece pela primeira vez, a gente acende um alerta, a gente olha aquilo ali, porque provavelmente um padrão ou um princípio está sendo inaugurado. E aqui, de fato, fala que é o primeiro milagre de Jesus. Além disso, a gente acha interessante, porque Jesus escolhe começar o ministério dele com um milagre em uma família, Marquinhos. Era um casamento, era a formação de uma família. E Jesus escolheu, por algum motivo, começar esse milagre aqui. A gente fica pensando assim, Jesus começa a humanidade com Adão e Eva.
Jesus começa o povo de Deus, povo de Israel, na antiga aliança, com uma família, com Abraão. Inclusive, precisa de um milagre na família, para que viesse o herdeiro. Isso é muito legal. E agora Jesus vem e faz um milagre, então, numa família. E está escrito assim, leia comigo: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Eu tenho certeza que esse texto vai pulsar no seu coração, vai descortinar nos seus olhos, e você nunca mais vai olhar para esse texto da mesma forma. Houve um casamento em Caná. Esse casamento estava presente a Maria, mas também nesse casamento, pastor, estava presente o Jesus. Mas como todas as vezes, Jesus andava com mais uma renca. E aí talvez a gente pode começar a pensar: por que faltou vinho? Maria foi convidada, Jesus foi convidado. Será que os discípulos foram, gente? Eu não sei, não posso te falar, mas o ponto é que Jesus chega, ele mais 12. Talvez chegou o Geomar com mais 12, talvez chegou o Gilbert com mais 12, e aquele casamento começou a ficar cheio demais. De fato, eu não posso te afirmar o motivo, mas o que a gente sabe é que a trajetória, o caminho que esse casamento foi tomando, não era o mais esperado. No final das contas, gente, começou a acabar o vinho, e isso realmente traz desespero. Não sei se você já teve a experiência de estar num aniversário ou oferecer um aniversário e a comida começar a acabar. A bebida começar a acabar. Eu estou me lembrando, há 3 semanas atrás, festa de aniversário da igreja no Buritis. Que desespero, meu Deus do céu. Foi mais gente que a gente achava. Por fim, na hora que eu fiquei sabendo, tinha 15 minutos que tinha a venda, já tinha acabado todas as fichas. Eu não sabia aonde eu enfiava a cara. Eu falei: meu Deus do céu, onde nós erramos nesse cálculo? Gente, porque é desesperador. Quando a comida vai acabando, você já esteve no aniversário e de repente, você chega lá, o dono da festa dá uma saidinha. Foi comprar pizza, gente. Foi comprar refrigerante. Foi procurar um posto para comprar gelo. Porque só achou refrigerante quente. E esse aqui era o caminho que essa festa estava tomando. A comida acabou. E isso não é legal. Por que a comida acabou? Um erro de planejamento? Falta de recurso? Talvez inexperiência de quem organizou? A gente não sabe. Mas a gente sabe de uma coisa: a comida, ou o vinho no caso, acabou. Mas tem algo que eu preciso que você observe. E isso começa a nos dar um start quanto à forma que a gente olha esse texto. O milagre só aconteceu quando os recursos próprios acabaram. Na hora que acabou a condição daquele povo de oferecer algo para o povo, o milagre começou a acontecer. Talvez você está achando que chegou no fim da linha para você.
Às vezes você olha para a sua reserva e fala assim, eu não tenho mais de onde tirar. Às vezes você abre sua conta do banco e fala assim, deixa eu ver se algum milagre aconteceu. Ou não abre porque está com medo de abrir. Às vezes você olha para o seu relacionamento, para o seu casamento, e fala assim, chegou no fim da linha. Não tem mais o que fazer, acabou a esperança. Às vezes você olha para a sua relação com os seus filhos, fala assim, não dá mais. Não tem mais jeito. O que eu posso fazer? Às vezes, você chegou numa situação de desesperança. Às vezes, você só está aqui, nesse domingo, para você tentar mais um suspiro. Mas eu quero te dar uma notícia boa. A notícia boa é que quando o nosso recurso acaba, nós estamos prestes a viver um milagre do Senhor. O ano era 2018. Eu tinha 2 anos de casado. E a gente estava vivendo muito, mas muito apertado. E o meu avô e minha avó, Paulo e Selma, pais do meu pai, chegaram em BH. E eu fiquei sabendo que eles chegaram. Então eu falei com a Duda assim, amor, tive uma ideia. Vamos chamar o vô e a avó para vir aqui em casa. Nós acabamos de mudar para uma casa nova. Eu queria que o vô viesse aqui. A Duda, ótimo. Então eu liguei para o meu vô. Falei, vô, tudo bem? Como é que está hoje à noite? Ah, estou aqui no seu pai, meu filho. Tudo bem. Queria que o senhor viesse aqui visitar, conhecer nossa casa nova. Aí ele, claro, vou com sua avó aqui horas, 8 horas. Falei, vô. Falei, Duda, estou olhando para o César aqui, César, porque a gente estava na época daquela célula lá no apartamento embaixo. E aí, o meu avô, eu olhei para a Duda e falei assim, Duda, então meu avô vem aqui hoje 8 da noite, a Duda, que coisa boa, eu só queria saber uma coisa, amor. O que nós vamos servir para ele? Porque você sabe como é que estão as coisas esse mês. Os recursos acabaram, de fato, a gente não vai passar fome até o fim do mês, mas talvez se vier um a mais à noite, pode ser que as coisas mudem, e tudo bem, tem arroz e feijão, mas nós vamos fazer arroz e feijão. Tudo bem. Minha mãe me liga à tarde, pergunta assim, filho, seu avô vai aí hoje à noite, né? Falei, ô mãe, nem te falei, inclusive vem também. Claro, filho, vou sim. Meu Deus, Duda, minha mãe vem também. E meu pai também. Glória a Deus, família reunida, chama o Dandan. O Dan foi também. Não é fácil. E minha mãe fala assim, filho, eu estou com 5 massas de pizzas aqui pronta, e eu vou levar as pizzas, tá, para a gente jantar. Eu falei, ô mãe, vou até guardar as coisas que a gente tirou aqui, mas a gente pode fazer a pizza, vai ser muito bom. Obrigado, viu? E eu posso olhar para essa história de 2 formas, pastor. É coincidência ou Jesus estava cuidando dos mínimos detalhes? O recurso acabou. Eu não sabia o que fazer. Eu fico pensando se Jesus olhava para mim da seguinte forma, gente, ele está tão despreocupado que ele resolveu chamar a turma toda. E de fato, eu acho que eu estava mesmo. Isso não é algo que me impediu de fazer um convite, não é algo que a gente ficou pensando, não vamos chamar por isso. Mas o ponto que é, quando os nossos recursos próprios acabam, Rebequinha, o Senhor está disposto, o Senhor vai chegar com o milagre. Você crê nisso? Sabe, pode soar estranho, mas se você está no limite, você está em um bom momento, meu irmão. Isso pode não fazer sentido quando a gente está no limite, porque às vezes a gente não consegue olhar com os melhores olhos, né? Quando a gente está numa situação difícil, às vezes a gente não consegue enxergar além do muro, a gente só olha o muro que está na nossa frente. Mas esses momentos são momentos especiais, em que o Senhor vem, estende a mão dele e fala assim, eu estou cuidando até na pizza, até no pequeno detalhe. Deixa eu te fazer uma pergunta, você gosta de depender de Deus? Perguntar de novo, você gosta de depender de Deus? A gente até sabe que a gente precisa depender, né? Mas vamos ser sinceros. É difícil depender de Deus. A gente sempre quebra a cara, porque
Deus sempre vem e nos mostra que Ele cuida de tudo. Mas na hora que a gente pensa assim, meu recurso acabou, meu limite já está lá no finalzinho. É difícil depender de Deus. Inclusive, nós somos criados para sermos independentes financeiramente, para termos trabalhos que nos tornam independentes. A gente é criado dessa forma. E eu queria dar um parêntese, porque hoje de manhã eu estava ministrando essa palavra, e na hora que eu estava falando sobre isso, pastor, me veio uma frase na cabeça, e eu perguntei assim, o que está escrito na bandeira do Brasil? Na minha cabeça eu estava falando independência ou morte. Eu me lembrei no meio do caminho que era ordem e progresso. Aí eu falei assim, não, é na Inconfidência Mineira. Aí a Duda olhou para mim e falou assim, não. Eu falei, não, gente, não é nada disso. Meu Deus do céu, é na independência do Brasil. Mas talvez independência é morte, né? Independência ou morte? Independência é morte. Como vivermos desconectados do Senhor? E agora eu já aprendi o que está na bandeira do Brasil. Quando você reconhece, meu irmão, isso está escrito aqui para você, que não há mais nada que você pode fazer. É a hora perfeita para começar a ver o que Jesus pode fazer. Quando você reconhece que não tem mais jeito, é a hora perfeita para Jesus falar, eu vou fazer. E aqui fica uma pergunta, por que a gente espera chegar no final para perguntar, oh Deus, me salva dessa? Por que a gente tem no nosso vocabulário a famosa frase, agora é só Deus? Por que desde o início não é só Deus? Porque no final das contas nós não gostamos de depender de Deus. Mas não existe outra opção. É só Jesus que pode nos suprir em todas as necessidades, meu irmão. É só Jesus que tem todas as soluções. E eu quero então entrar no texto com você para você ver alguns aspectos interessantes. Jesus estava naquela casa? Estava, gente, na casa do milagre? Mas Jesus, Rafa, só vai se envolver no problema quando ele é chamado. Às vezes Jesus está fazendo parte da sua vida, mas você não tem dito ao Senhor, Senhor, me socorre. Senhor, eu não quero mais fazer na força do meu braço. Senhor, me ajude a depender do Senhor desde o primeiro minuto. João 2, versículo 3, vai dizer o seguinte, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E essa frase é interessante, porque a gente fica pensando no seguinte, Jesus já tinha feito algum milagre? Não. Por que Maria, na hora que acaba o vinho, vai em Jesus e pergunta? Ou diz, acabou o vinho. Por quê? Porque ela conhecia Jesus. Eu fico pensando, talvez existam algumas possibilidades. Por exemplo, ela olhar para Jesus e pensar assim, Jesus, já que você veio com mais uma renca de 12, sai com a renca dos 12, pelo menos para conseguir mais vinho. Mas, sinceramente, isso não me convence tão bem. O texto não me fala, então eu não posso afirmar nada. Mas eu fico pensando, ela vai para Jesus, falando assim, Jesus, o vinho acabou, em qual expectativa? Eu vou resolver essa situação. Ela olhava para Jesus pensando assim, Jesus pode resolver isso. Mas é engraçado que no versículo 4, Jesus dá uma resposta não muito esperada, talvez por ela. Ele fala assim, ok. Qual é o meu problema com isso? Não é bem isso que ele fala, mas ele fala, tá bom, mas não é chegada a minha hora. Por que você está me perguntando isso? E aí no versículo 5, olha que coisa interessante. Ela fala assim, então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Eu fico pensando no coração de Maria, ela fala assim, Jesus, o vinho acabou. Jesus fala, tudo bem, não é chegada a minha hora. Ela vira para os serventes e fala assim, façam tudo o que ele disser. Ela pensa, ele vai começar agora. Eu conheço meu filho.
Sabe, às vezes a gente está envolvido em problemas, porque Jesus estando na casa, nós não vamos até Jesus e falamos, Senhor, eu estou com um problema. Gente, Jesus já sabia que tinha um problema? É Jesus, gente, é claro que ele sabia. Mas enquanto ele não foi convidado, enquanto ele não foi chamado, ele não se envolveu no problema. Sabe, Jesus está na nossa vida, mas a gente não tem obedecido e ouvido o Senhor. Lá no início nós não temos procurado o Senhor. E é interessante que esse texto de João capítulo 2, versículo 5, conversando com o Gilbert falou, é a única vez que tem um mandamento de Maria. Alguma hora que Maria dá alguma ordem, alguma direção, então Maria faz o quê? Façam tudo o que ele disser. Maria olha para Jesus e aponta para Jesus. Olha que coisa linda. Sabe, enquanto o vinho foi fornecido com os recursos próprios do dono da festa, ele era um vinho bom. Mas o melhor vinho só pôde ser oferecido quando o vinho da independência acabou. Será que o vinho da sua independência, ele pode acabar aqui? Será que o fazer com a força do meu próprio braço pode acabar aqui? Porque o Senhor está na casa. O Senhor está no espaço. E às vezes o seu recurso acabou, mas você ainda não disse para o Senhor, Senhor, eu preciso do Senhor. Às vezes você ainda não se dispôs a dizer isso para o Senhor. Olha o que ele vai dizer no versículo 9 e 10. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. E aí fica uma pergunta, por que Jesus fez o primeiro milagre dele nesse casamento? Gente, numa boa, primeiro milagre de Jesus, o que você esperava? Uma perna crescer? Um braço crescer? Porque eu fico pensando assim, se fosse eu tenho que apresentar meu primeiro milagre. Não parece um pouco pequeno demais? Alguém planejou mal? E aí depois eu fiquei pensando, né? É isso mesmo que a gente faz com os outros. Às vezes as pessoas estão clamando ao Senhor por um milagre, mas a gente olha para o outro e fala, meu Deus, que milagre pequeno. Só que às vezes, aquilo é tudo que a nossa casa precisa. Nem sempre o que o outro precisa é o que você precisa. E aí eu fico pensando, será por quê, Marquinhos, que Jesus foi fazer aquele milagre num casamento, numa festa de família? Por que Jesus não chegou em alguém ali que estava, sei lá, não enxergava a gente, e todo mundo conhecia, isso ia ser muito mais impactante. Como que ele ia provar que a água virou vinho? Pouca gente deve ter visto a água se transformando. E aí alguém disse, olha, Jesus transformou a água em vinho. O outro pode falar, eu não vi, devia ter vinho lá já escondido, ué. Sabe, mas por que Jesus escolheu fazer nesse casamento? O que esse casal tinha de tão especial? E aí eu fico pensando, a primeira coisa, é porque esse casal convidou Jesus, porque eles gostavam de Jesus. Jesus ainda não era um milagreiro. Jesus não tinha feito nenhum milagre. Por que eles chamaram Jesus, gente? Porque eles gostavam de Jesus. E eu fiquei pensando, Senhor, nos livre de sermos interesseiros. De termos uma relação com o Senhor em que a gente só te procura quando precisamos de um milagre. Aquele casal não chamou Jesus porque eles precisariam de um milagre. Afinal, eles não sabiam que eles precisariam de um milagre. Afinal, Jesus não era aquele que ainda tinha mostrado que faria milagres. Mas às vezes a gente tem uma relação utilitária com Jesus, como um caixa eletrônico. Na hora que eu preciso da minha bênção, então naquele domingo eu vou no culto, para eu sacar a minha vitória. Às vezes a nossa relação tem sido de, na hora do desespero,
aí sim, eu até chamo minha família para orar. Aí sim, eu até leio a Bíblia no versículo do dia. Mas essa relação utilitária, ela nos mostra que nós temos sido interesseiros, utilitários, querendo usar Jesus. Mas esse não foi o caso dessa família. Ela chamou Jesus porque eles gostavam de Jesus. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você ama Jesus? Porque se você ama, chame Jesus para fazer parte de toda a sua vida. Não apenas quando chegar o fim da linha, não apenas quando chegar o limite, não apenas quando vier a escassez, chame Jesus para participar da sua história. E mais um ponto, um princípio que eu quero compartilhar com você, é que dias difíceis acontecem para todos. Dias difíceis acontecem. Às vezes você fica inconformado com os dias difíceis que chegam para você. Eu quero te contar uma coisa, você não é privilegiado. Dias difíceis acontecem para todos, mesmo quando Jesus está na casa. E aí é o caso, o dia difícil chegou para o noivo. É interessante porque o que a gente vê acontecendo aqui, nesse caso, não é simplesmente o vinho acabando, mas é a honra da família indo embora. Gente, essas festas de casamento não eram como festas de casamentos de hoje em dia. Você sabe quantos dias, em média, elas duravam? 7 dias. 7 dias de festa, Valdir. Você fez uma festa de 6 horas de festa. Imagina bancar 7 dias de festa. Você que fez festa de casamento recentemente, imagina. 7 dias de festa. Não é moleza. E Jesus estava na casa. Mas o dia difícil chegou. Agora eu quero te dar uma notícia boa. Glória a Deus, quando o dia difícil chega e Jesus está na casa. Glória a Deus, quando o dia difícil vem e Jesus é parte daqueles que estão na festa. Misericórdia é chegar o dia difícil e a gente não ter convidado Jesus para a festa. É interessante porque a gente vê que, mesmo sendo uma surpresa para os noivos, o vinho ter acabado, não era uma surpresa para Deus que o vinho iria acabar. Talvez a situação que você chegou hoje seja uma surpresa para você. Você não esperava. Às vezes você esperava, mas às vezes você não esperava. Mas uma notícia boa também nós temos. Deus não foi surpreendido com o limite que nós chegamos. Graças a Deus, Ele não foi surpreendido. E se Ele não foi surpreendido, Ele sabe como solucionar. Eu fico pensando, daqui a alguns anos, quando o dia difícil tiver passado, meu irmão. O dia difícil vai passar? Ou nós vamos ficar no deserto para sempre? Vai passar. O dia difícil vai passar. E aí, quando o dia difícil passar, você vai olhar para trás e dizer ao Senhor: Senhor, o Senhor guardou o vinho novo para depois. O Senhor guardou o vinho novo para agora. Eu achei que a minha vida estava acabada. Eu achei que a minha reputação estava acabada. Eu achei que o meu casamento estava acabado. Eu achei que a minha dignidade perante as pessoas estavam acabadas. Mas o Senhor veio e transformou o luto em festa. O Senhor veio e transformou o pranto em alegria. João 2,10b fala: você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Você já pensou, meu irmão, na importância dessa frase? Vamos ser sinceros aqui. Você foi demitido. E o Senhor vem e abre uma porta nova de emprego, de um trabalho para você.
E aí o Senhor vai e te coloca naquele lugar com o mesmo salário que você ganhava antes de ser demitido. E aí a gente pensa, glória a Deus, olha como é que Deus me honrou. Eu fui para um novo trabalho, e nesse novo trabalho eu ganho a mesma coisa. Só que não é isso que o texto está falando. O texto está falando o seguinte: Deus colocou um vinho novo, muito melhor na sua vida. Olha que coisa interessante, Deus vem e faz um milagre e te coloca agora numa posição ainda melhor do que você estava. Prepara, Senhor, perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, e o meu cálice faz transbordar. Meu Deus, já seria ótimo se você tivesse a mesma coisa que você tinha antes. Mas o que o Senhor está falando é que agora o vinho novo ele ainda é melhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus está falando assim, isso é para nós nos lembrarmos de que enquanto nós agíamos, esse aqui era o vinho disponível. E não está falando que o vinho antigo era ruim. Está falando que o vinho novo é melhor. É o Senhor nos mostrando até aqui. Isso é o que você fazia com a força do seu braço. A partir daqui, isso é o que eu fiz na sua vida. Milagres acontecem. Até aqui, meu irmão, você tinha um casamento de um jeito, aí você chegou no limite. E aí você ora, Senhor, me dê um casamento como era naqueles dias apaixonados. E sinceramente, se o Senhor restaurasse seu casamento e te desse dias, assim como aqueles dias em que você era apaixonado, não estava suficiente? Estava lindo, mas o que Deus está falando? Eu vou restaurar o seu casamento e eu vou te dar dias melhores. O vinho novo é melhor. E aí você fala, olha para trás, Senhor, traz de volta aquele filho que o Senhor me deu, aquele menino bonzinho, aquele menino obediente. Deus, isso aqui, eu não sei o que aconteceu, eu não sei onde eu me perdi. E aí Deus fala, eu podia até restaurar desse jeito, mas eu vou restaurar de uma forma em que você vai saber que fui eu que fiz. O vinho novo é melhor. E o Senhor vai nos mostrando que Ele tem dias melhores. Que Ele tem dias que nós só conseguimos viver com Ele. Havia naquela ocasião da festa algo que não fazia parte da festa. Tinham 6 vasos que eram usados nas cerimônias de purificação dos judeus. Cada vaso daquele tinha ali um significado. Cada vaso daquele cumpria um propósito dentro das cerimônias de purificação. Mas aqueles vasos, eles não eram parte da festa, mas eles estavam na festa. Eles eram para ser usados cheios de água e eles tinham mais ou menos de 100 a 120 litros. Era mais ou menos esse o tamanho dos vasos que eram construídos na época. E se eu olho para esse vaso, se eu penso nesse vaso, eu vou numa outra história, gente. Qual história te vem na mente? A viúva e o azeite vem também? Ou é só na minha mente? Você lembra da história de uma viúva com vasos vazios, com vasilhas vazias, com potes vazios? Aqui é a mesma coisa. Tinham 6 vasos lá, Léo. Se fosse 100 litros cada um, era 600 litros. Se fosse mais um pouquinho, ainda podia passar disso. Mas eram vasos vazios. Essa viúva e o azeite, nessa história do Antigo Testamento, ela tinha lá um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Então o profeta fala para ela, consiga emprestar o máximo de vasilhas que você conseguir. E nessas vasilhas, enquanto for virando o azeite, e enquanto houver espaço, nunca mais vai parar de encher. Você está entendendo isso aqui? Deixa eu te falar uma coisa. Chama esse irmãozinho que está do seu lado e fala para ele assim, vaso. Não fala vaso, fala vaso.
enquanto houver espaço vazio, existe espaço para encher. Eu fico pensando nessa situação, a gente tem uns vasinhos menor, tem uns vasinhos maior, tem vaso de todo tipo, para todo gosto aqui. Mas o negócio é o seguinte, onde tem vaso vazio, tem espaço para encher do milagre de Deus. Você entende isso? E aí eu fico pensando, às vezes era para ter um vaso vazio, César, mas a gente está enchendo não da água, nós estamos enchendo de soluções próprias. Talvez você entrou num relacionamento que você não devia. Era para esse vaso estar vazio, era para esse espaço estar vazio, era para esse lugar estar vazio, e o Senhor preencheria com um vinho novo muito melhor. Mas por tentativas de fazer com a força do próprio braço, a gente colocou o que não era para colocar num espaço vazio. E agora não tem espaço para se encher. Às vezes nas soluções próprias, quando você viu que o recurso estava acabando, você tomou uma direção lá na sua empresa que você sabe que não era para você ter tomado. Mas afinal, você não queria pagar o preço de ver o vaso vazio. Aonde existe espaço vazio, o Senhor vai encher com um vinho novo, muito melhor. Jesus disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Eu queria trazer para você aqui 2 símbolos, para a gente entender melhor essa ilustração. Na palavra, a água é inúmeras vezes a representação da palavra. Na palavra, a água é a representação da palavra. Por exemplo, no tabernáculo de Moisés, você tem a pia do lavatório. Essa água no tabernáculo de Moisés já faz referência ao lavar da palavra de Deus. Se você for, por exemplo, em Efésios, no capítulo 5, 25 e 26, não está projetado, vou ler para você, está falando assim: maridos, amem cada um sua mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O Senhor está falando assim: existe um vaso vazio, encham pelo lavar da palavra, encham da palavra, e o que é que vai transbordar? O vinho novo, o Espírito Santo. Às vezes você olha para um crente e fala assim: a última coisa que ele transborda é o Espírito. Mas deixa eu te perguntar, do que ele foi cheio? Da palavra? Ou talvez ele tenha preferido um horóscopo por dia? Porque o que a palavra está nos dizendo é que aonde for cheio da água da palavra, aquela água que purifica, o que você vai transbordar vai ser o vinho novo, que é muito melhor. Você vai transbordar do Espírito Santo, meu irmão. Você e eu somos cheios da palavra e a gente transborda do Espírito perfeito. A melhor posição, o melhor relacionamento, o melhor das suas finanças, o melhor estado de saúde, o melhor para a sua família, o melhor para o seu negócio, o melhor para a sua empresa, o melhor para o seu filho está a caminho. Está a caminho. Cheios da água da palavra, com Jesus na casa, chamando Jesus, vai transbordar de vinho, e o vinho que está vindo é muito melhor. O fato das coisas estarem acabando não significa que Deus se esqueceu de você, ou que você está acabado. Significa que agora você chegou num estágio
onde você vai ver a mão de Deus e o milagre de Deus, como você nunca viu, o vinho muito melhor. João capítulo 2, no versículo 11, diz assim: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O fim das suas forças, meu irmão, é a oportunidade de Jesus manifestar a glória dele na sua casa e na sua família. Queria pedir para você ficar de pé. E eu queria te perguntar: você crê que milagres acontecem? Ou nós vamos, domingo após domingo, chamar e alguns vêm na frente porque creem, outros vêm na frente porque alguém chamou. Deixa eu te fazer uma pergunta: você crê que uma estação, uma temporada de milagres foi inaugurada na nossa vida? Você crê que situações que parecem impossíveis, e quando chega no limite, agora é a hora que o Senhor vai chegar com a provisão dele? Então eu quero te fazer um pedido. Eu quero pedir para você que chegou no limite, nas suas finanças, no seu relacionamento, nas suas emoções, no relacionamento com os seus filhos, na sua empresa, na sua paciência. Você que chegou e está olhando para um lugar e você está com um vaso vazio em alguma área da sua vida, eu quero te pedir para você se mover do seu lugar e vir aqui para frente, crendo que um milagre vai acontecer, vai ser transformado em vinho muito melhor. Se move do seu lugar. Se você crê que o Senhor chegou no limite e agora algo novo vai acontecer, move do seu lugar. Por que me mover do meu lugar? Porque isso mostra que eu estou mudando de posição. Não tem mais presença de Deus aqui na frente que aí atrás. E pode chegar, vem para o corredor, só move do seu lugar. Você que chegou no limite, você que fala assim: até aqui eu tentei com a minha força, mas agora o meu vinho acabou. A partir daqui, eu não tenho mais o que fazer. As minhas emoções já não aguentam mais, o meu relacionamento não aguenta mais, o meu casamento não aguenta mais, o meu caixa não aguenta mais. Vem mais para frente, por favor, gente. Vai chegando aqui, tem muita gente chegando, tem muita gente chegando. Quando a gente reconhece que nós chegamos no limite e que existe um vaso vazio, é a hora que Deus entra. Se você crê nisso, eu te incentivo, não fique no seu lugar, você que tem um vaso vazio. Mude a sua posição. E eu quero agora então chamar você que se posicionou, que mudou sua posição, que reconheceu, que você fechasse os seus olhos e que você começasse a clamar com intensidade ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós temos aqui, Pai, pessoas que reconhecem que chegaram no limite. Deus, que chegaram num lugar onde não tem mais o que fazer, não existe solução, Pai. Mas olhando para isso, dizem: Senhor, se o Senhor está na casa, eu clamo a ajuda do Senhor. Meu irmão, clame a ajuda do Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor faz parte da minha vida, o Senhor faz parte da minha história, o Senhor é o dono dos meus dias. Eu te peço, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, não tem mais solução, Senhor. Eu não sei mais, eu não aguento mais, eu não tenho força. Senhor, se não for o Senhor fazendo um milagre do vinho melhor na minha vida, eu não posso fazer nada. Senhor, mas pessoas com o coração prostrado estão dizendo: aonde chega o limite, também chega a provisão do Senhor. Deus, nós cremos na provisão financeira sobre cada um que está aqui. Deus, nós cremos na provisão dos relacionamentos. Deus, nós cremos nas emoções recarregadas. A bateria das pessoas, Pai, recarregadas. Pessoas que estão com força física minada, Deus. Nós cremos em uma completa restauração, Deus. Nós pedimos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, que livre cada um aqui da tormenta, Pai, de espíritos maus.
espíritos malignos, Pai, que tem atormentado a vida das pessoas, Deus, que tire, Pai. Nós não aceitamos o devorador na casa dessas pessoas, pessoas que trabalham e não conseguem enxergar o resultado. Deus, nós abrimos mão de tentar resultado pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria força, Deus, mas agora, Deus, nós dizemos ao Senhor: entre com a provisão na nossa vida. Nós estamos dispostos a viver uma temporada de milagres, Pai, milagres na saúde física, Deus, os diagnósticos que chegam em um limite, Deus, nós dizemos ao Senhor: pode entrar com a sua provisão. Nós sabemos que nós não podemos fazer nada e que o melhor recurso é do Senhor, Pai. Deus, nós não queremos ter uma relação utilitária. A nossa ideia aqui não é sacar uma bênção, uma vitória, um caixa eletrônico. Não, Pai. O nosso desejo é estarmos face a face, nos relacionarmos com o Senhor, Deus. O Senhor, nós te convidamos para essa festa porque nós amamos o Senhor. Nós queremos o Senhor todos os dias. Deus, casais que às vezes estão namorando e precisam casar, Deus, venha com o recurso sobre eles. Casais recém-casados, Pai, enfrentando tanta dificuldade financeira, abra as portas do céu, Pai. Pessoas que precisam, Pai, de ajuda para passar em uma prova, pessoas que precisam de ajuda para entrar em uma nova porta, em um novo emprego, para mudança de emprego, Senhor. Que o Senhor abra a melhor porta sobre essas pessoas. Pessoas posicionadas, que se posicionam como vasos vazios, disponíveis para que o Senhor encha do vinho do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.